Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos estudar sobre Cartago. Vamos fazer um estudo aí mais aprofundado desse império que teve em mãos a chance de mudar a história de Roma e não o fez. Por isso o nome do título do vídeo, Cartago, da rainha exilada ao ódio eterno de Roma. Então vamos aqui iniciar os estudos. A fundação de Cartago. A cidade de Cartago foi fundada entre os anos de 825 e 814. Mas por que não há uma data exata da sua fundação? O grande empecilho para definirem uma data exata é justamente os registros. Esses registros não são precisos. Então, mesmo com a arqueologia atuando na região onde ficava a cidade, ainda não foi encontrado nenhum registro que mostre uma data exata ou datas mais próximas. Com isso, as datas de 825 e 814 foi dada devido a dois fatores. Primeiro, quando os fenícios estavam naquela região, e segundo, por conta da cerâmica grega, tá bom? Então, esses dois itens é o que foi definido como datas possíveis aí para a fundação de Cartago. Tá? Agora vamos falar sobre a origem de Cartago. A história de Cartago está ligada ao que ocorreu com os fenícios. Os fenícios estavam sendo subjugados, por assim dizer, pelos assírios. Os comerciantes fenícios, que eram muito poderosos, não conseguiam lidar com essa situação. E o mais agravante é que na região os fenícios estavam passando no meio de uma disputa entre o Egito e os assírios. Nós fizemos aqui um vídeo falando sobre o reino Kush, e no vídeo nós falamos sobre a respeito dessa guerra entre os egípcios e os assírios. Vamos deixar o link na descrição para vocês assistirem posteriormente. Então, como se não bastasse, os fenícios tiveram que lidar com um fenômeno que é inexplicado pelos historiadores até hoje, que é um povo conhecido como povo do mar. O que sabemos sobre o povo do mar são apenas suposições sobre suas origens. Mas sabemos que esse povo causou muitos problemas na região da atual Síria, Palestina, Líbano e região. E com isso, esse povo afetou também diretamente os fenícios. A política fenícia possuía duas oligarquias, a mercantil e a de proprietários de terra. Desde as primeiras incursões assírias, essas oligarquias entraram em atrito. Mas com os egípcios, quando houve um período de relativa paz, houve até um certo intercâmbio comercial. Mas isso acaba quando chega o reinado do faraó Sexoque I, que voltou a realizar campanhas militares na região. Mas novamente, a Assíria voltou com sua expansão, e as duas oligarquias voltaram a ter esse atrito. Isso porque a oligarquia mercantil sempre sofria mais pressão econômica com esses ataques do que as oligarquias de proprietários de terras. E como se não bastasse o atrito por conta da invasão, havia também o atrito por conta da posição política entre elas. A oligarquia mercantil, após essas invasões assírias, era a favor de uma proximidade com o Egito. Já a oligarquia dos proprietários de terra era a favor de uma proximidade com a Síria. A grande fissura entre as oligarquias, e essa fissura vai dar origem ao surgimento de Cartago, ocorre quando o rei de Tiro apoia a oligarquia dos proprietários de terra. E agora vamos entender esse contexto. A morte de Muto, que era rei de Tiro, ocasiona um fato interessante. Ele tinha dois filhos, Pigmalion e Dido, também conhecida como Elisa. Pela ordem de sucessão, Pigmalion era para ser o novo rei, porém ele era muito novo. Então Dido se torna a rainha, mas por algum motivo desconhecido, a grande possibilidade de que o povo de Tiro não tenha a aceitado fez com que Dido não pudesse ser rainha. Então, ela se casa com as Cerbas, que era sumo sacerdote de Melkart, um deus
ali da região da Fenícia. Esse casamento a aproximou da oligarquia mercantil. Então seu irmão Pigmalion mata as Serbas, que poderia agora reivindicar o trono de Tiro. Após a morte de Acerbas, Dido foge junto com seus simpatizantes e, no norte da África, encontram um local adequado para criar uma nova cidade. Então, segundo a tradição popular, e não comprovado historicamente, Cartago é fundado por Dido e seus simpatizantes. Agora, vamos entender como era a organização política de Cartago. É muito interessante sabermos que Cartago, após a sua fundação, pagava uma quantia de dinheiro para o templo de Melkarte, em Tiro. É algo bem interessante mesmo, pois era um pagamento em forma de agradecimento ao Deus, que falaremos dele e de outros deuses mais para frente no decorrer do vídeo. Agora, na composição política de Cartago, nós temos a facção Bárquida, que é a mais conhecida devido ao nome de influência de Aníbal Barca e Asdrubal Barca. Mas uma breve explicação, tá? As facções políticas não eram as mesmas de hoje em dia. Essas facções eram oriundas de famílias ou setores da sociedade. Então, o acervo documentado sobre outras facções são extremamente escassos. Mas, para terem noção, existiam as facções das famílias de Hannon, o Grande, e Giscon. Mas, como mencionei, não há um grande acervo de informações sobre elas, ou sobre até mesmo outras facções. Então, vamos voltar para Aníbal Barca. Ele ainda não era o famoso Aníbal, que derrotou os romanos na Batalha de Canas. Nessa época, ele estava dando seus primeiros passos para o seu nome. Inicialmente, ele conseguiu uma vitória importante contra os rebeldes da Líbia e fez a sua popularidade aumentar bastante. Ele teve ainda um pequeno destaque na chamada Guerra dos Mercenários, que ocorreu em 241 a 237 a.C. O contexto dessa guerra foi o seguinte: os mercenários se revoltaram contra Cartago devido à falta de pagamento após a Primeira Guerra Púnica, que ocorreu em 264 a 241. Como mencionei no início desse tema, havia também a família de Hannon, o Grande, e era conhecida como facção Hanônida. As duas facções cartaginesas, que eram as Bárquidas e Hanônida, tinham uma enorme divergência em relação à política externa de Cartago. Enquanto a facção Bárquida queria uma política expansionista na Península Ibérica, com o objetivo de proteger os interesses cartagineses devido à ameaça romana crescente na região, a facção Hanônida de Hannon queria uma política externa totalmente oposta, ou seja, eles queriam a manutenção das relações comerciais, especialmente com Roma, e uma política militar defensiva, pois não queriam um conflito direto com Roma, mantendo assim a estabilidade política e econômica de Cartago. Nesse contexto, para vocês compreenderem melhor ainda a situação política de Cartago, devido a essas visões, Cartago chegou a fazer aliança com Felipe V da Macedônia, que estava em guerra contra Roma na chamada Primeira Guerra Macedônica, que ocorreu entre 214 a 205 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, que ocorreu entre 218 a 201 a.C. Então, essa visão expansionista, né, chegou até mesmo a fazer com que Cartago se aliasse a um inimigo declarado de Roma, que ainda era a república nessa época. Agora que compreendemos o contexto da política cartaginesa, nós queríamos nos aprofundar na sociedade cartaginesa, mas infelizmente não há registros detalhados sobre ela. Então vamos falar aqui o que encontramos, ok? Cartago inicialmente foi fundada em um regime monárquico, como mencionamos no início do vídeo a respeito da mística de Dido, ou Elisa, como você queira chamar, mas que, ao passar dos anos, o poder passou para um colégio de magistrados eleitos anualmente, sendo um desses magistrados
ocupados por 2 magistrados principais, chamados sufetas, semelhantes a cônsules romanos, mas com menos poder militar. O governo era predominantemente oligárquico, dominado por famílias aristocráticas ligadas ao comércio. O historiador Políbio criticava a política cartaginesa por ser excessivamente influenciada por interesses privados e corrupção, o que contrastava com a virtude cívica romana que ele exaltava. Mas como mencionei no início do tema, falar sobre a sociedade cartaginesa é complexo, pois existem poucos registros devido ao ataque final romano, que devastou a cidade e queimou vários registros escritos. Como parte desse estudo da sociedade, falaremos sobre a religião cartaginesa. Então, com a pesquisa realizada que nós fizemos, vamos dar ênfase em 2 linhas de pensamento sobre os sacrifícios que os cartagineses faziam. Então, vou iniciar com uma breve explicação sobre o termo Tofete. O Tofete é um local sagrado e aberto. Esse espaço era usado para os rituais e oferendas de sacrifícios. E Cartago, sendo inicialmente um assentamento fenício, obteve muito da cultura fenícia em seus próprios rituais. E um desses rituais eram os de sacrifícios humanos. E o deus mais cultuado nesse sentido era o deus Moloque. Sobre o Tofete de Cartago, sabe-se que foi usado durante 6 séculos até a destruição total da cidade pelos romanos. Com isso, foi descoberto várias marcações dedicadas aos sacrifícios. Nessas marcações haviam o nome do devoto e o deus para quem está sendo ofertado, e também a motivação dessa oferenda, que é a prece atendida pelo deus ou deusa. Em muitos casos, haviam a menção ao deus Baal Ramon e também a deusa Tênite. Mas agora, pessoal, também há uma outra vertente de pensamento sobre esses sacrifícios. Tudo deu início com o pesquisador Otto Ensfeld. Ele falou que o termo Molk significava um tipo de ritual de sacrifício e não um deus, que no caso seria Moloque. Após essa publicação, em 1935, outros pesquisadores começaram a dar uma atenção nesse contraponto. Um outro pesquisador, chamado Benichou Safar, mantendo essa linha de pensamento de Otto, apontou para a falta de achados de crianças no Tofete de Cartago. Então, formulou a hipótese de que ali não era um local de sacrifício, mas sim um local para abrigar as crianças que sucumbiram devido à mortalidade infantil. Então, pessoal, existem esses 2 pontos de pensamento. Existe o pensamento de que havia o sacrifício aos deuses e deusas cartaginesas e o pensamento de que esses locais não eram locais de sacrifício, mas sim como se fosse um local específico para certos grupos que faleceram de formas naturais. Agora que estudamos sobre a sociedade cartaginesa, vamos para o final de Cartago. O final de Cartago ocorre na Terceira Guerra Púnica, que vai de 149 a 146 a.C. E Roma estava tão irritada com Cartago, estava tão irada, com tanta raiva contra Cartago, devido às suas campanhas militares com Aníbal, que quase levaram Roma à ruína, devido à aliança militar com a Macedônia, que também colocou Roma em extremo risco. Tudo isso levou Roma a um ódio imenso contra Cartago. Os romanos queimaram praticamente tudo, toda a cidade praticamente foi destruída, queimada ou saqueada. O que foi salvo, por sorte talvez, e que foi levado para Roma para que fosse traduzida, foi uma espécie de livro cartaginês atribuída ao escritor Magão, que tinha um histórico sobre formas de agricultura. Então esse registro foi levado para Roma para ser traduzido. Há também um relato mítico, pois ainda não há comprovação, que fala sobre a raiva que Roma tinha de Cartago e dos cartagineses, que todos os prisioneiros foram mortos
ou levados como escravos. E as terras onde ficava a cidade foi completamente lotada de sal, para que nada mais crescesse ali. E esse foi o fim de um império, que começou com o refúgio de uma rainha, que não pôde assumir o trono lá em Tiro. Então, pessoal, você gostou desse vídeo? Se gostou, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a crescer, e também curte o vídeo, que aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é relevante. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.